foi o primeiro clube mineiro e um dos primeiros do Brasil a jogar no continente europeu lá em 1950, mostrando a força do futebol brasileiro depois do trauma da seleção brasileira do Maracanã, sendo o Atlético Mineiro o simbólico campeão do gelo, o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro em 1971, antes da unificação dos títulos da Taça Brasil, Robertão e Brasileirão, ganhando do São Paulo em casa e do Botafogo no Rio de Janeiro com um gol de Dadá Maravilha, conquistando o título no comando do melhor treinador do futebol brasileiro, mais conhecido como Mestre Tele Santana, que é o técnico que mais tem partidas disputadas na história do Alvinegro, o clube campeões do campeões e que tem como mascote o Galo, que nunca se entrega e luta até morrer e que casou certamente com a torcida que nunca deixa de acreditar no time. Prova disso foi a mobilização de torcedores na conquista da sua inédita Libertadores da América, lotando o Mineirão e entoando o famoso grito do "Eu acredito" das arquibancadas. O Atlético Mineiro, que teve vários ídolos de diferentes épocas, como Reinaldo, maior artilheiro da história do clube e ex-campeão consecutivo do Campeonato Mineiro, sendo para muitos o maior ídolo. Dadá Maravilha, também artilheiro e campeão do primeiro Campeonato Brasileiro junto ao Galo. O Atlético do Bruxo Ronaldinho e agora atualmente de Hulk. Por esse e outros diversos motivos que vamos falar da história de um dos maiores clubes de Minas e do Brasil. Vamos falar do Atlético Mineiro. E aí pessoal, beleza? Você está no canal El Donto, um dos maiores canais de futebol da minha casa. E antes de começar o vídeo, eu quero sugerir a vocês o conteúdo do meu canal, inclusive as playlists e o vídeo sobre a história da Galocura, que está insano. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Compartilhe e deixe um comentário sobre o Atlético Mineiro, que foi fundado em 25 de março de 1908 por um grupo de estudantes de Belo Horizonte, realizando sua primeira partida oficial em 21 de março de 1908, vencendo o Sport Clube Futebol por 3-0, sendo o autor do primeiro gol oficial do Atlético Mineiro, o grande escritor da literatura brasileira, o famoso Aníbal Machado. De início, o nome do clube seria Atlético Mineiro Futebol Clube e o escudo seria somente as iniciais CAN gravadas em um formato oval, mas poucos anos depois a instituição mudou o nome para Clube Atlético Mineiro e o escudo para o formato mais conhecido de hoje, tendo leves alterações ao longo dos anos. O Galo, que na primeira competição oficial do estado de Minas, realizada em 1914 pela Liga Mineira de Esportes, que foi a Taça Bueno Brandão, torneio patrocinado pelo governador, foi campeão e no próximo ano foi campeão do primeiro campeonato mineiro da história, mostrando assim o futuro de quem comandaria o futebol em Minas Gerais, com 47 taças do campeonato, quase 10 a mais que seu maior rival Cruzeiro e mais que o dobro do que o América, que tem a maior hegemonia do campeonato mineiro de 1916 a 1925. E o Atlético, vendo que o Coelho comandava o estadual, resolveu reunir uma grande equipe com jogadores renomados como Mário de Castro, Jairo e Cid, que formaram o famoso trio maldito do Alvinegro, ganhando o campeonato de 1926, iniciando uma nova fase para o Galo, conquistando até 1932 mais 3 campeonatos. Em 1937, a FBF, Federação Brasileira de Futebol, resolve realizar uma das primeiras competições nacional de caráter oficial, reunindo cada campeão estadual do ano anterior, sendo o principal embate desse torneio o jogo contra o Fluminense, onde o Atlético perdeu o primeiro jogo por 6-0 no estádio das Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, sendo no jogo de volta outra história. O Galo venceu o Fluminense em Belo Horizonte por 4-1, aonde o tricolor abandonou o campo aos 63 minutos da partida. O motivo não se sabe, mas rodadas depois o clube mineiro se consagra campeão do torneio, tendo uma repercussão nacional, com muitas pessoas alegando mais tarde que se tratava de um título nacional como o Campeonato Brasileiro. O principal mascote do clube é um galo que foi desenvolvido pelo chargista Fernando Peruccetti no final dos anos de 1930, e o motivo de ter sido escolhido foi por Atlético Mineiro sempre ser um time com bastante raça, mais parecido com um galo de briga que nunca se entrega e luta até morrer. Logo por essa característica, a torcida abraçou o animal como mascote, e em 1976 o Atlético se torna o primeiro clube do mundo a utilizar um mascote mirim fantasiado de galo na entrada do time ao campo. E em 2005, pelo Campeonato Brasileiro, na partida entre Atlético e Flamengo, nasce o famoso personagem do Alvinegro, que é o Galo Doido. Em 1950, o Atlético Mineiro é convidado pela Federação Alemã para realizar diversos amistosos contra as principais equipes da Alemanha, que já tinha batido na porta de clubes do Rio e de São Paulo, mas pelo trauma do Maracanaço e poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, no qual Brasil e Alemanha ficaram em lados opostos, por esse motivo não aceitaram o convite, que acabou caindo no colo do Galo, no qual tinha um plantel incrível na década de 50, e além de jogar na Alemanha, também foi para a Áustria, Inglaterra, França, Luxemburgo e Bélgica. Jogou contra grandes equipes como Arsenal, Lille e Schalke FC, vencendo a maioria dos jogos fora de casa, numa condição climática atípica
típica da de Minas Gerais, muitas das vezes abaixo de neve, levando a imprensa a se referir ao clube depois da excursão como campeão do gelo, e o elenco sendo recebido em Belo Horizonte com uma recepção fantástica, fechando ruas com uma festa calorosa aos campeões do gelo. O título simbólico foi tão importante na história do clube que em 1969, quando foi compor o novo hino, foi exigido que a música deveria exaltar a campanha vitoriosa em 1950 e a conquista do título Campeões do Campeões em 1977, onde as campanhas receberam uma estrofe de 4 versos no hino do Clube Atlético Mineiro. Depois da vitoriosa excursão pela Europa, o Galo é convidado no final da década de 60 a representar a seleção brasileira contra a Iugoslávia, vice-campeã da Eurocopa. O jogo aconteceu no Mineirão, onde o clube de Minas saiu perdendo por 2-0, mas é aí que entra a força da torcida do Atlético, que já faz muita diferença, ainda mais quando o jogo é no Mineirão lotado. Quem sequer já parou para ver sabe que o jogo lá tem outro peso, e não foi diferente contra a Iugoslávia, que viu o Galo buscar o empate e virar no começo do segundo tempo. E no ano seguinte o clube teve outro feito inédito, que foi apresentar a seleção mineira contra a seleção brasileira em 1969, um ano antes em que essa mesma seleção se consagraria tricampeão mundial no México. Mas quem não foi para o elenco do Atlético dentro do Mineirão, com mais de 70 mil atleticanos, com o Atlético conseguindo duas grandes façanhas, a de representar a seleção brasileira contra outra e ganhar, e de jogar contra o Brasil e vencer um dos melhores elencos da amarelinha, feitos esses para poucos clubes brasileiros, sendo esse elenco do Atlético 2 anos depois campeão do primeiro campeonato brasileiro em 1971, com Dadá Maravilha sendo o herói do título com 15 gols, artilheiro da competição, com o Atlético desbancando o Botafogo de Jairzinho e o São Paulo de Gerson no triangular final com 2 placares simples de 1-0, sendo mais tarde 2 vezes vice-campeão em 1977 e 1980 para o São Paulo e o Flamengo, no qual as duas finais teve bastante polêmica, principalmente contra o Flamengo em 1980. No jogo de volta do Maracanã, a equipe rubro-negra estava empatando o jogo por 2-2, o que daria o título para o Atlético, que havia vencido o primeiro jogo por 1-0 no Mineirão, até que a arbitragem acha um impedimento que não existia e resolve expulsar Reinaldo, ídolo do clube, com o cartão vermelho por causa de catimba, prejudicando demais o Atlético, que sairia cara a cara com o goleiro no impedimento muito mal anulado e na expulsão do seu melhor jogador, que fez os 2 gols do time no jogo, expulsando depois do terceiro gol do Flamengo mais 2 jogadores do Galo, Chicão e Palinha, onde tudo indicava que a arbitragem ou os momentos cruciais que ela interferiu estava muito mal intencionado contra o clube alvinegro, que no final da partida quase não tinha jogador em campo para terminar o jogo. Foi assim que nasceu uma das mais fortes rivalidades nacionais, que é a do Atlético versus Flamengo, que se intensificou em 1981, depois do jogo de desempate para ver qual dos dois iriam avançar para as fases finais da Libertadores. O jogo foi marcado por um dos maiores escândalos de uma arbitragem durante uma partida. O juiz expulsou simplesmente 6 jogadores atleticanos e nenhum do Flamengo, além de que o árbitro escolhido era carioca. Até mesmo antes o jogo não parecia correto, assim acendeu ainda mais essa rivalidade histórica. Em 1992 o Atlético conquista pela primeira vez um título internacional oficial, que foi a primeira edição da Copa Conmebol, competição precursora da atual Copa Sul-Americana, no qual anos depois conquistaria seu segundo título da Copa Conmebol, comandado pelo técnico Emerson Leão em 1997. Só que infelizmente o início do século XXI do Atlético não foi um dos melhores. Desde 2002 e 2003 já mostrava ter um elenco mediano ao fazer campanhas regulares pelo Campeonato Brasileiro, e em 2005 veio o pior ano da história da instituição, ao cair pela primeira vez na Série B do Campeonato Nacional, e de novo a torcida do Atlético Mineiro se mostrou estar ao lado do clube, liderando com folgas o maior público da Série B de 2006 e um dos maiores de toda a história da competição. 5 dos 10 maiores públicos daquele ano pertenciam à torcida atleticana, que empurrou o time ao título e o acesso à Série A, aonde nunca devia ter saído. Isso ligou um alerta no clube, que começou a retomada investindo pesado em jogadores de peso, mas que a curto prazo não deu muito certo, sendo só em 2012 a volta de um time que poderia almejar grandes coisas, terminando em segundo colocado no Brasileirão, conseguindo classificar para a Libertadores de 2013, onde o Galo chocou o mundo ao ganhar seu primeiro e inédito título da competição, comandado pelo técnico Cuca, e peças fundamentais como Ronaldinho Gaúcho, Bernard, Jô, Diego Tardelli e um dos maiores heróis debaixo da trave, que era o goleiro Vitor. Quem não se lembra do famoso "eu acredito" entoado das arquibancadas, refletindo nos jogadores do campo, que em casa, dentro do Mineirão, não tinha pra ninguém. Mesmo perdendo a final fora de casa por 2-0 para o Olímpia, o Galo buscou mesmo placar em casa e foi campeão da Libertadores de 2013 nos pênaltis, e no ano seguinte ganhando pela primeira vez de novo sua primeira Copa do Brasil numa final contra seu maior rival e maior campeão atual da competição, Cruzeiro, com um placar agregado de 3-0, com o último jogo no Mineirão na presença de 40 mil torcedores.
vencedores, sendo o Atlético bicampeão em 2021 da Copa do Brasil com uma goleada de 4-0 no Mineirão contra o Atlético Paranaense, sendo no agregado 6-1, e foi também bicampeão do Campeonato Brasileiro depois de 50 anos da primeira conquista, com um time fantástico sob o comando de novo do vitorioso técnico Cuca, com peças super importantes como Hulk, Keno, Guilherme Arana e Everson no gol, sendo o Atlético campeão com o segundo melhor aproveitamento na história dos pontos corridos. Naquele ano, o Galo conseguiu uma tríplice coroa com os títulos do Campeonato Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil, quase podendo ser uma quádrupla coroa, pois o clube foi eliminado da semifinal por causa do regulamento do gol fora, após empatar por 1-1 no agregado contra o Palmeiras. Hoje o Atlético e o torcedor atleticano vivem uma verdadeira lua de mel, sendo já no início de 2022 campeão do Campeonato Mineiro e da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo numa maluca cobrança de pênaltis, sendo hoje o maior auge em questão de títulos na história do clube. Mas e aí, me diga o que achou do vídeo, comente algo da história do Atlético Mineiro que deixei de trazer, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, compartilhe e confira a página do canal. No mais é isso, valeu, é nóis e fui!